Então, é natural do estudante de direito saber como funciona um processo no primeiro grau. Mas quando a gente pergunta, e no segundo grau? Como funciona um processo, um recurso? Qual o procedimento no segundo grau ou no terceiro grau? Em suma, qual é o trâmite de um recurso? Qual é o trâmite de um processo no tribunal? Tá? Então, é muito importante conhecer, tá, este trâmite. E é exatamente isso que a gente vai debater agora, nesse primeiro tópico da nossa aula. Esse assunto, já digo, tudo que eu vou falar está nos artigos 929 seguintes do CPC. O primeiro ponto importante é a distribuição. Porque eu entro com uma apelação, eu entro com um agravo de instrumento. E aí, como é feita essa distribuição? Ela é feita nos mesmos moldes que no primeiro grau. Ela é feita por sorteio eletrônico, observando a alternatividade. Ou seja, se já foi uma apelação para esse desembargador, a próxima vai para o outro. A próxima vai para o outro de forma alternada e aleatória, justamente para preservar o princípio do juiz natural, de que você não pode escolher quem vai ser o desembargador do seu recurso, você não pode escolher o julgador. Assim também é no tribunal. Então, claro que no tribunal nós temos várias turmas, né? Então, por exemplo, se o seu assunto for direito do consumidor, tem 2 turmas de direito privado. Nessas 2 turmas tem 6 desembargadores. E aí o processo pode ser distribuído, primeiro, para qualquer uma dessas turmas. Segundo, pode ser distribuído para qualquer um dos desembargadores dessa turma para ele ser o relator. Por que o relator? O relator que vai ser distribuído para uma turma e para um relator, né? O relator é aquele que vai levar o processo, o recurso para a sessão de julgamento e vai proferir o primeiro voto. Ele que vai proferir o primeiro voto e vai relatar tudo o que aconteceu naquele processo e todos os argumentos do recurso. O relator ele tem outras atribuições, tá? Não é só levar o processo para a sessão, relatar o que é que aconteceu no processo e proferir seu voto. Ele tem outras atribuições que a gente vai ver logo em seguida. Outra coisa importante é que quando o recurso, tá? Quando o recurso ele é distribuído para um relator, este relator, e portanto a turma que este relator compõe, vai se tornar prevento para qualquer outro recurso naquele processo. Basicamente, o agravo de instrumento, né? Porque o agravo de instrumento ele é protocolado enquanto o processo está em curso. Então, o processo continua no primeiro grau e a pessoa vai entrando com agravo da tutela provisória, da justiça gratuita, da intervenção de terceiro. Tá? E aí, este agravo, que é o primeiro recurso que chega no tribunal, ele vai ser distribuído para um relator. Este relator é prevento para todos os recursos, ou seja, todos os agravos que vierem, e também quando tiver a sentença, este relator, que foi relator do primeiro agravo, também vai ser o relator da apelação. Qual o objetivo em fazer isso? Está aqui no parágrafo único, né, do artigo 930. O primeiro recurso tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente. O objetivo, na verdade, eu considero que são 2 objetivos. O primeiro objetivo é aproveitar que já existe um julgador naquele tribunal, digamos que conhece o processo. Então, digamos, tem um desembargador que já julgou 4 agravos daquele processo. Agora, para julgar a apelação, ele está mais azeitado, ele está mais familiarizado com o caso. Essa é uma primeira razão. Aproveitar o embalo, digamos assim. Mas existe uma segunda razão. Uma segunda razão que envolve uma certa segurança jurídica. Porque a gente sabe que o direito não é uma ciência exata. E que às vezes eu posso ter um posicionamento diferente do Marcos, diferente do Caluano, diferente da Dandara. E aí também, de algum modo, essa prevenção, né, que o relator vai ser o competente para todos os outros recursos, é uma forma de garantir que haja uma certa uniformidade também de entendimento. Então, por exemplo, um agravo sobre tutela provisória,
de algum modo o relator entrou na questão. Se ele acha que existe direito àquele tratamento, àquele medicamento, se ele acha que tem direito à nulidade da cláusula. De algum modo é preciso manter uma certa coerência. Então, quando tiver apelação, aquele relator vai ser o relator prevento. E aí, quais são os poderes do relator? Porque todo mundo sabe que esse nome, relator, é um nome que se dá porque, de fato, quando chegar o momento da sessão, é ele quem vai relatar tudo o que aconteceu no processo, do que ele trata, para os demais desembargadores que compõem a turma, que poderão seguir o voto do relator ou poderão divergir, né, apresentando um voto contrário ao voto do relator. Contudo, o relator ele tem outros poderes, ele tem outras atribuições. Letra A. O relator ele tem o poder de não conhecer do recurso. Isso mesmo. O relator ele pode identificar que aquele agravo, que aquela apelação não é tempestiva, ou que a parte não é legítima, ou que não pagou a custa e ele já deu prazo e a pessoa continuou sem pagar a custa. O relator pode entender que não há interesse jurídico, porque tudo que foi possível conceder já foi concedido em primeiro grau. O relator pode entender que o recurso não é cabível, no caso, o agravo de instrumento não é cabível para aquela situação, mesmo considerando a taxatividade mitigada. Então, sim, gente, o relator ele pode não conhecer do recurso monocraticamente. Aí você me pergunta, nossa, que absurdo. E os demais desembargadores? Bom, você tem um recurso chamado de agravo interno, que é o recurso contra a decisão do relator, que vai ser julgado pela turma que ele compõe. E aí os demais vão poder apreciar a questão, se concordam ou não com o relator. Não tem problema nenhum aqui. Então, se o relator considera que está intempestivo, mas você diz lá que teve a pandemia, que teve uma suspensão de prazos processuais, e você não concorda com a decisão do relator, não tem problema. Você entra com agravo interno e defende isso perante os demais desembargadores da turma, sem problema nenhum. Tá? O segundo ponto importante que o relator tem como atribuição dentro de um processo é analisar a tutela provisória. E digo, tutela provisória recursal é aquilo que a gente conhece como efeito suspensivo e efeito ativo, né? Então, no caso de um agravo, de uma apelação, você pode ter tanto o efeito suspensivo quanto o efeito ativo. E o relator vai apreciar a possibilidade de antecipar provisoriamente os efeitos da tutela recursal definitiva, que só seria concedida ao final. Inclusive, teve um caso que eu estava atuando agora de tarde, que era exatamente isso. A gente conseguiu que o juiz antecipasse, né, a tutela recursal. Foi uma decisão que rescindiu um contrato, proibiu o banco de cobrar os valores da dívida do financiamento. A sentença foi nesse sentido. E aí nós não concordamos, nós entramos com apelação. Eu, como advogado do banco, entrei com uma apelação. Só que o que eu pedi? Eu pedi que o relator suspendesse os efeitos da sentença, para que ela não pudesse ser cumprida, ou seja, para que o banco continuasse cobrando todos os valores. E o desembargador atribuiu esse efeito suspensivo, no sentido, o que significa que a decisão, a sentença não pode produzir nenhum efeito. Letra C. Aqui a letra C ela precisa de uma certa explicação melhor. Olha só. Todo mundo que entra com recurso de uma decisão de um juiz, todo mundo que entra com recurso da decisão de um juiz, imagina, né, o senso comum, se você for conversar com as pessoas aí na rua que não têm formação jurídica, eles pensam o seguinte: bom, eu recorri da decisão do juiz, logo, o meu caso agora vai ser julgado por um colegiado, vai ser julgado por mais de uma pessoa. É o que todo mundo tem como visão de um tribunal, até nos filmes, né, nos livros, nos noticiários. Né? Você vê o tribunal, são várias pessoas. No caso, são várias pessoas de uma turma. Contudo, pessoal, existe a possibilidade do relator sozinho, monocraticamente, negar provimento ao recurso ou dar
provimento ao recurso, mas só em situações excepcionais. Em condições normais, em que a causa realmente merece uma complexidade maior, ele vai levar para a turma, ele não vai decidir sozinho. E quais são essas questões excepcionais que o CPC autoriza, que o relator sozinho decide o recurso, dá provimento ou negar provimento? Essas hipóteses estão no artigo 932, inciso 4 do Código de Processo Civil. E, basicamente, se resume em uma regra só. Se a pretensão recursal está em harmonia com um precedente vinculante, o relator pode dar provimento monocrático. E, contrário senso, se a pretensão recursal estiver colidindo, afrontando um precedente vinculante, o relator, contrário senso, negará provimento monocraticamente ao recurso, de tão absurdo que é um recurso. Só para vocês terem uma ideia de quão absurdo é um recurso que afronta um precedente vinculante, vou dar aqui alguns exemplos. Existe uma ação do controle concentrado de constitucionalidade do STF, que é a DPF 54, que diz que pode uma mulher fazer um aborto de feto anencéfalo sem ser punida pelo crime de aborto. Isso é um precedente vinculante. E aí é possível que um juiz tenha condenado uma mulher ao crime de aborto. Quando ela entrar com recurso, a pretensão recursal dela, que é a absolvição, estará em harmonia com um precedente vinculante. Então, o que o relator do recurso vai fazer? Ele vai dar provimento monocrático para o fim de reformar a sentença e absolver a mulher. Nem precisa levar para a turma. No caso, porque o recurso está em harmonia com o precedente. Outro exemplo, marcha da maconha. Em uma ADPF, o STF sedimentou que a marcha da maconha é lícita. Ninguém pode ser preso por ir às ruas defender a possibilidade de permitir o comércio de cannabis. Então, teve lá, eu fui preso, ou então a polícia entrou e eu entro com uma ação pedindo o direito de fazer a marcha da maconha, tenho uma associação e tal. E aí o juiz julgou improcedente, dizendo que eu não posso fazer isso em Belém, que é uma cidade que tem muitas famílias, muitas crianças. Eu entro com recurso para garantir a minha liberdade de expressão. O que o tribunal vai fazer? O relator nem precisa levar para a turma, ele dá provimento monocrático. Agora vamos aos exemplos de negar provimento monocrático. Vocês sabem que o STF decidiu, com eficácia erga omnes, que o exame da OAB é constitucional e que ele deve ser exigido por todas as pessoas que se formam em direito, como condição sine qua non para exercer a advocacia. E aí, eu entro com uma ação e o juiz julga improcedente o meu pedido para exercer a advocacia sem passar na OAB. Eu digo que eu tenho mestrado e doutorado e o juiz julga improcedente, dizendo, não interessa, você tem que passar na OAB. Aí eu entro com recurso de apelação. E o desembargador vai fazer o seguinte, esse recurso ele tem que ser negado provimento monocrático, porque ele colide com precedente vinculante. Então, ele vai poder negar provimento monocrático. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de um ensino presencial, nós estaríamos ontem ou hoje de manhã no tribunal, porque essa última aula, em todas as minhas turmas de recursos, a última aula eu ministro dentro do Tribunal de Justiça e, ao final da aula, vocês entram no tribunal para assistir o julgamento. Aqui no fórum, aqui no Tribunal do Pará mesmo. E vocês veem muitos casos que colide ou afronta precedente vinculante ou está em harmonia com precedente vinculante. E na prática, né? Enfim, mas infelizmente essa pandemia não permitiu. Mais gente querendo entrar. Bom, outro poder do relator é estabelecer prazos para sanar vícios, obviamente, que sejam sanáveis. Vocês sabem que o princípio da primazia de mérito, ele tem impacto também na esfera recursal. Então, se você esqueceu uma procuração de advogado, se você esqueceu de formular o pedido recursal, se você não pagou as custas, tudo isso é sanável.
E aí, o relator ele vai te dar um prazo de 5 dias para sanar qualquer vício que seja sanável. Quem é que dá esse prazo? O relator. Os demais desembargadores que compõem a turma, eles vão estar lá só no dia da sessão mesmo. Tá? Eles não vão ter todas essas análises. Quem faz essas análises são os relatores. E, por último, o relator também é o responsável por intimar a outra parte para contrarrazoar o recurso, exceto a apelação, já que a apelação é protocolada no primeiro grau e é o juiz que faz esse trabalho de intimar a outra parte. Agora, agravo de instrumento, os próprios embargos de declaração contra o acórdão que julga a apelação ou agravo, também tem que intimar a outra parte para contrarrazoar. E aí, finalmente, o processo vai para o julgamento. Só que a data que é publicada a decisão, informando quando vai ter o julgamento, ela tem que ser publicada pelo menos 5 dias antes do julgamento. Tá? Então, se publicar a informação de que vai ter o julgamento na sexta, mas aí publicar na quinta, não pode o julgamento ser na sexta. Tem que ser pelo menos 5 dias de antecedência. Por quê? Porque os advogados das partes terão tempo de estudar o processo e preparar a sua sustentação oral. Então, por isso que se exige 5 dias de antecedência para ter todo esse estudo, esse preparo, a reunião com o cliente, a análise do caso, que às vezes demora 2, 3 anos, por exemplo, uma apelação ser julgada. Então, é razoável que você não esteja com o processo na cabeça, que você não esteja com todos os detalhes. Então, se publicar hoje para o julgamento ser amanhã, vai prejudicar a ampla defesa e o contraditório. Tá? Então, tem que ser com 5 dias de antecedência as partes avisadas do dia do julgamento, para comparecer, para acompanhar os votos, para acompanhar a lisura. E aí, como funciona a sustentação oral? Bom, primeiramente, o relator profere o seu voto. Então, primeiramente, ele faz a exposição da causa, tá? E ele profere o seu voto. Em seguida, nós temos 15 minutos de sustentação oral para ambas as partes, tá? Essa sustentação oral pode ser feita também por videoconferência, desde que você solicite isso pelo menos um dia antes do julgamento, tá? E aí, na hora, lá eles vão abrir a câmerazinha, você vai informar qual tribunal você vai estar e eles vão te ouvir lá na sustentação oral. Então, como aconteceu já comigo, eu tenho processos que eu sou advogado em São Paulo, tem apelação, tem agravo que eu sou o advogado em São Paulo. O que eu faço? Eu informo para o relator que eu vou fazer a sustentação oral, pelo menos um dia antes. Eu vou para o Tribunal do Pará e lá tem uma salinha que conecta com a salinha de lá, um sistema integrado que os tribunais possuem, e lá eles vão me ouvir. Tá? Então, todos os meus colegas que são professores, advogados, a maior parte deles fazem, né, sustentação oral por videoconferência, que é muito comum você ter causas, sei lá, no Maranhão, no Ceará, e você acabar advogando nessas causas. O custo de uma passagem aérea, né, o custo de uma hospedagem, podendo ser evitado, melhor. Melhor para todo mundo, melhor para o cliente, que não vai ter esse custo que o código a lei da OAB estabelece, que é o cliente que tem que pagar, né, esse custo todo. E também facilita a vida do advogado, que vai ter que perder tempo em avião, em táxi e tudo, em transporte. É para isso que serve, né, a tecnologia. É para facilitar a nossa vida. Né? Um exemplo disso é o que a gente está fazendo agora. Né? Se não fosse a tecnologia, vocês teriam um semestre perdido. E, portanto, 6 meses da vida de vocês perdidos em matéria de profissional, né? Não nas outras dimensões da vida, espiritual, amorosa, enfim. Mas em matéria de profissão, sim, vocês teriam 6 meses perdidos. E 6 meses sem ganhar dinheiro quando se formarem. Só cuidado com uma coisa, gente. As pessoas pensam que elas têm direito de fazer sustentação oral em qualquer recurso. Isso é mentira. Tá? Eu posso fazer sustentação oral em apelação? Posso. Eu posso fazer sustentação oral em recurso especial extraordinário? Posso. Eu posso fazer sustentação oral em embargos de declaração? Não.
Marcos de declaração não cabe. Agravo de instrumento, regra geral, não cabe. Só cabe em uma hipótese. Se o agravo de instrumento versar sobre tutela provisória. Aí você pode ir lá bonitinho fazer a sua sustentação oral. Tá? Outro ponto importante é o famoso pedido de vistas. Famoso pedido de vistas. Tá? O que acontece? Às vezes, o relator profere um voto convicto. Mas vem aí a sustentação oral dos advogados e ele percebe que cometeu uma injustiça. Tá? Ou às vezes acontece de nem ser o caso do advogado, ser o caso do outro desembargador está proferindo o voto e aquele outro que já tinha dado o voto diz assim, poxa, esse desembargador ele foi mais a fundo na questão, é ele que está certo, ele prestou atenção num detalhe que muda tudo. E agora eu fiquei inseguro. Né? Eu quero estudar melhor o assunto. Eu sou o relator ou eu sou o outro desembargador. Eu quero me dedicar melhor, estudar melhor o assunto. E prefiro não manifestar, não manter o meu voto, eu prefiro pedir vistas. Exatamente para isso que serve o pedido de vistas. É quando o desembargador, diante dos outros votos, ou então o ministro, também acontece no Tribunal Superior, depois de uma sustentação oral, fica em dúvida e prefere estudar melhor a causa. Isso é permitido, tá? E ao pedir vistas, isso significa que na próxima sessão o processo fica suspenso, o julgamento fica suspenso, e na próxima sessão você pode apresentar o seu voto. Tá? Já vi acontecer muito isso aqui no Pará mesmo. E aí, finalmente, quando todos os votos são proferidos, o presidente, quem é o presidente? É o presidente da turma, tá? Que não se confunde com o relator. Pode até ser o relator, mas não necessariamente. Ele vai proclamar o resultado. Dizer, diante dos votos, o recurso foi provido. Ou diante da maioria dos votos, o recurso foi improvido. Vence a maioria. Então, 2 desembargadores deram provimento e um negou provimento, deu provimento. Tá? E vice-versa. Só que, se o voto do relator for o voto vencedor, é ele que vai redigir o acórdão e vai publicar o acórdão no Diário de Justiça e no PJE. O acórdão é um resumo da tese fixada naquele caso. Agora, se o relator foi voto vencido e os outros desembargadores é que for a maioria, quem vai ficar responsável por redigir o acórdão é o relator divergente que primeiro deu o voto vencedor, primeiro abriu a divergência. E por último, surge a seguinte pergunta. Todos nós somos seres humanos. E se tem uma coisa que marca uma característica inerente de todo ser humano, é a falibilidade. É a falibilidade. De todos. De todos. Só para quem é religioso vai considerar que teve algum ser humano perfeito. Jesus, Maomé, Buda, porque eu converso muito com intelectuais, né, religiosos, inclusive agora na terça-feira eu fiz uma palestra na Universidade Federal de Uberlândia e tinha um professor que estudou em Oxford, que ele é especialista em liberdade religiosa e tal. Então, assim, para quem é religioso, já teve ser humano perfeito na face da Terra. Pode ser Jesus, pode ser Maomé, pode ser Buda, etc. Mas tem uma coisa que o ser humano é, em essência, é a falibilidade. Então, como isso é verdade, eu posso mudar de opinião. O ser humano é rio, não é rocha. Se o ser humano fosse rocha, você ainda seria aquela criança lá, ou aquele adolescente que pensava um monte de besteira, ou aquele jovem de 17 anos que ainda tinha um monte de ideias que foram modificadas ao longo do tempo. E se tem alguma coisa também que demonstra uma virtuosidade, uma virtude enorme de um julgador, é a possibilidade dele se convencer que ele está errado. E eu vou dar um exemplo de um ministro do STF
que fazia muito isso. Ele dava o voto dele e ele ouvia o outro ministro dizer assim, pô, esse cara que tá certo. Com toda humildade, ele voltava atrás. É o César Peluso. Inclusive, no último dia que ele trabalhou no STF, antes de se aposentar, cada ministro pediu a palavra para dizer o quanto ele era bacana, o quanto ele foi importante para a construção das eleições. E uma das características que ressaltaram do César Peluso é que ele era o ministro que eles viram que mais voltava atrás e que se convencia que os demais estavam corretos. Porque é petulância, é birra, é orgulho manter por manter aquilo que você acredita. Não é vergonha nenhuma para ninguém dizer, olha, antes eu era a favor disso e agora eu mudei de opinião. E aí é por isso que o parágrafo 1º do artigo 941 diz que você pode mudar o seu voto. Só que tem um limite temporal para isso. Porque se não existisse limite temporal para isso, daqui a 10 anos o Luiz Roberto Barroso ia dizer, olha, a lei da ficha limpa é inconstitucional, eu quero mudar meu voto. Ou daqui a 3 anos a Rosa Weber ia dizer, não, o Lula é inocente. Eu dei um voto, mas é mentira. Não, aí já é colocar desordem na casa. Então, o limite temporal para isso é até o momento que o presidente proclama o resultado. Então, o presidente olha para a cara de todo mundo, o presidente daquela turma, e diz, posso proclamar o resultado. Todo mundo fica calado, ele vai proclamar o resultado e acabou, ponto final. Tá? Agora, se você mudou de ideia, você diz, não, presidente, não proclame o resultado, não. Eu mudei de posição. Vendo a sua exposição, de fato, a boa-fé objetiva tem como corolário lógico o duty to mitigate the loss. E por isso o consumidor não tem direito a 100 mil de dano moral. Para mim, ele tem direito a 5 mil de dano moral, porque o corte de energia elétrica não foi religado à energia elétrica, porque ele viu que foi religado na casa errada e ele não avisou nada. Então, ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Ele contribuiu para a magnitude do dano ser maior e ficou calado porque ele sabia que tinha uma multa correndo, ele sabia que o dano moral seria maior. E, de fato, a boa-fé é um comando jurídico, a conduta do consumidor foi ilícita. Eu concordo com Vossa Excelência, eu vou mudar meu resultado. Não é 100 mil de dano moral, é 5 mil. Agora, se você está inseguro, no calor da discussão você ainda precisa estudar algum assunto, aí peça vistas. Aí é melhor pedir vistas. Tá? Alguma dúvida sobre ordem dos processos nos tribunais, pessoal? Certinho? Beleza. Vou só pegar uma água aqui, gente, 1 minuto, para a gente prosseguir agora para o próximo assunto, que é reclamação. 1 minuto.
Vamos lá, pessoal. Bom, o penúltimo assunto do semestre é a reclamação. E aí a gente já entra num terreno que não tem nada a ver com recurso. Os dois últimos assuntos, reclamação e ação rescisória, são ações que visam reformar, sim, uma decisão, que visam cassar uma decisão, mas não dentro do processo em que ela foi proferida, que é o que marca a característica do que é um recurso. A reclamação e a ação rescisória, por motivos diferentes, por hipótese de cabimento diferente, visam, sim, questionar uma decisão judicial, mas por uma ação autônoma. Tá? E para entender reclamação, você tem que lembrar de dois assuntos que vocês estudaram com toda certeza absoluta. Tá? O primeiro assunto é precedente vinculante. Tá? E o segundo assunto é competência. Competência. Precedente vinculante, competência. O juiz desrespeitou uma dessas duas esferas, vai ser possível, dentre outros instrumentos, também a própria reclamação. No próprio tribunal que teve o precedente violado ou que teve a competência violada. Então, vamos estudar primeiro o precedente. Vocês sabem que de nada valeria um rol de precedente vinculante, tal como existe no CPC, se o próprio CPC não tivesse instrumentos para dotar de efetividade os precedentes vinculantes. Cairíamos num vazio. E o CPC possui vários tentáculos que buscam assegurar a todo momento a efetividade dos precedentes vinculantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui que não tem nada a ver com recursos, vocês não precisam entender ou se lembrar, porque vocês já viram, que são tentáculos do CPC buscando efetivar os precedentes vinculantes. Tutela de evidência. Negar e dar provimento monocrático. Efeito suspensivo e embargos à execução. Dispensa de caução e execução provisória. E agora vem mais um. Reclamação. Quando? De forma geral, tá, gente? Depois a gente vai ver de maneira mais específica. De forma geral. Em suma, para que serve a reclamação nessa primeira dimensão? Ela serve para aquela parte que viu que o juiz desrespeitou um precedente vinculante, como uma súmula vinculante, como uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, como o IRDR. Para além do recurso que a parte naturalmente vai interpor, ela possui também a possibilidade de ajuizar uma ação, que é chamada de reclamação, perante o tribunal que teve o seu precedente vinculante desrespeitado, com a finalidade, com o objetivo, com o escopo de que este tribunal casse a decisão que violou um precedente vinculante. É mais ou menos quando você se lembra lá com seu irmão na casa. Né? Sua mãe saía de casa e dizia assim, ela dava ordem, ela dava o precedente vinculante, né? A sua mãe dizia, não pode jogar videogame durante a semana, só final de semana. E não pode comer o sorvete que tem na geladeira durante a semana, só final de semana. E aí o seu irmão, como sempre, fazendo besteira, né? Nunca é você, sempre o seu irmão. E aí o seu irmão vai lá e come sorvete, e joga videogame, e come chocolate, e descumpre o precedente vinculante, cuja sanção é uma chinelada de Havaiana. Quando a sua mãe chegar em casa, você não vai reclamar com seu irmão, porque ele está no mesmo nível hierárquico que você. Você vai reclamar com quem tem autoridade, com quem deu o comando, com quem
criador do comando, que é a sua mãe ou o seu pai, né? E é assim que funciona a lógica da reclamação. Pô, o juiz aqui está brincando com a minha cara. Ele está dizendo que eu não posso fazer passeata de marcha da maconha? Não, esse cara está brincando com a minha cara. Ele está dizendo que é crime aborto de feto anencefalo. Não, ele está brincando com a minha cara. Ele está dizendo que pode nomear parente para cargo de chefia, assessoria e comissão. Não, ele está brincando com a minha cara. Ele está dizendo que é lícito ISS em contratos de locação de bens móveis. Peraí, isso aí tem súmula vinculante já disso. Tá de brincadeira comigo, né? Bom, mas eu não vou reclamar contigo, não, porque tu, coitado. Se eu vou reclamar contigo, tu já deu a tua decisão, né? Eu vou reclamar com quem tem autoridade, com quem criou a decisão vinculante. E com o objetivo dela cassar essa decisão. E mandar que o juiz profira outra, consentânea e harmoniosa com o precedente vinculante. A segunda dimensão da reclamação, ela não tem a ver com precedente vinculante. Ela tem a ver com competência. Sim, gente, quando a Constituição Federal estabelece competências dos tribunais, isso não é brincadeira. Isso, você concordando ou não, mas foram privilegiados para ação penal contra deputado, senador e presidente no STF. Não, isso tá de brincadeira. Gente, o que está na Constituição não é brincadeira. Você concordando ou não com proteger as reservas indígenas, com proteger a área de preservação permanente, com proteger a liberdade de expressão, você não concorda com o regime democrático, com o voto periódico universal, peguem armas e faça uma revolução. Feche o Congresso, feche o STF, estabeleça um novo poder. Se você não tem força para fazer isso, não tem como discutir com a Constituição. Acabou-se. O que existe ainda como possibilidade é discutir a Constituição numa perspectiva hermenêutica, naquilo que ela abre brecha para isso, especialmente nas questões principiológicas. Então, quando a Constituição estabelece as competências dos tribunais, não é brincadeira. Tá? Então, imagine que tem uma ação penal contra o deputado federal Flávio Bolsonaro, tramitando no primeiro grau de jurisdição. Ou que tem uma ação penal contra o Jair Bolsonaro, tramitando numa vara criminal de primeiro grau. Isso não é brincadeira, gente. Tá? Você gostando ou não do Bolsonaro, você tem que lutar pelo direito. Tá? E independentemente de suas posições ideológicas. Senão, suas opiniões serão enviesadas. É a favor do Lula, é contra o Lula, eu vou lutar contra isso. É contra o Bolsonaro, eu quero que se lasque. Não. Ou o contrário, né? Então, o Bolsonaro vai poder o quê? Entrar com uma reclamação no STF, sem contar conversa com o juiz. E o STF vai o quê? Avocar os autos. Vai obrigar que o juiz remeta os autos da ação penal lá para o STF. Ou um mandado de segurança contra o Helder Barbalho, que tramita lá perante uma vara de fazenda de primeiro grau. Não pode. Está bem claro que o mandado de segurança contra o governador é julgado pelo TJ. Ou um habeas data contra o ministro da Educação. É o STJ que julga. Então, se estiver tramitando lá no primeiro grau, vai poder se valer da reclamação para garantir a autoridade da competência dos tribunais. Por isso que é possível considerar, de algum modo genérico, a reclamação ela serve para garantir a autoridade dos tribunais, seja em matéria daquilo que eles mesmos decidem como precedente vinculante, seja em matéria da sua própria competência. Né? De forma genérica, poderia ser assim. Só que a reclamação, gente, agora já partindo para um aspecto mais procedimental, ela é uma ação. Ela tem natureza jurídica de ação. Se você colocar na prova que é um recurso, está errado. A reclamação não é um recurso. Tá? Ela é uma ação. E, como tal, você tem que pagar custas, tem valor da causa. Quem perder, paga as custas e os honorários
de sucumbência. Ela tem natureza jurídica de ação. E aí, já voltando para a questão dos precedentes, tudo que eu falei aqui está no próximo slide, mas para não gerar um acúmulo de poluição no slide, eu prefiro falar tudo aqui. E para finalizar, existe, em relação aos precedentes vinculantes, uma restrição. Ou seja, tem situações que não vai ser possível entrar com a reclamação. Então, vou colocar já direto essa parte aqui para vocês. Aqui. É inadmissível a reclamação, inciso 1º, proposta após o trânsito em julgado da decisão. Então, amigo, se foi após o trânsito em julgado, se já transitou em julgado, não cabe mais reclamação. O limite máximo temporal para você entrar com a reclamação é enquanto o processo estiver em curso. Na feita que não cabe mais nenhum recurso, também não cabe reclamação. Aí você vai dizer, poxa, mas é muito grande a injustiça, o juiz era absolutamente incompetente ou violou um precedente vinculante. Calma. O próximo assunto, que é a ação rescisória, serve exatamente para isso. Mas não é reclamação, é ação rescisória. Com outros requisitos, com outro procedimento. Tá? Então, se foi após o trânsito em julgado você percebeu que o juiz era absolutamente competente ou que houve uma violação de uma súmula vinculante, você vai poder entrar com ação rescisória, que é o assunto seguinte. E vem a segunda restrição e mais importante, especialmente no tocante a precedente da reclamação. E aí, para entender isso, vocês precisam ler atentamente o inciso 2. E vocês vão perceber uma estranheza. É inadmissível a reclamação para garantir acórdão de recurso extraordinário, de recurso especial extraordinário repetitivo. Vou repetir. Não é cabível reclamação para garantir a tese em recurso extraordinário, em recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo, tá? Enquanto não esgotadas instâncias ordinárias. Ou seja, enquanto não esgotados os recursos que você pode tentar para mudar a decisão. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Tem um recurso extraordinário que diz que eu não posso ser proibido de fazer um concurso se eu tiver tatuagem. Um recurso extraordinário, uma tese vinculante. E um juiz de primeiro grau julga improcedente a minha ação do primeiro grau, dizendo que eu não posso fazer o concurso porque eu tenho tatuagem na cara e na testa. Na cara e na testa. Ele está violando um precedente que é um recurso extraordinário. Mas eu não posso reclamar para o STF. Está proibido. Eu tenho que entrar com apelação, se for tutela provisória com agravo, eu tenho que esgotar as instâncias inferiores. E só em último caso, quando eu já tiver para entrar com recurso extraordinário especial, eu entro com recurso extraordinário, mas também posso entrar o quê? Com a reclamação. Tá? Outro exemplo, recurso especial repetitivo. Tem um recurso especial repetitivo que diz o seguinte, que se o consumidor comprar um imóvel na planta e tiver na cláusula contratual de compra e venda que ele tem que pagar a comissão de corretagem lá do corretor, um recurso especial repetitivo diz, uma tese, que é lícito. Se está na cláusula, se está na cláusula contratual, o consumidor não pode dizer que essa cláusula é abusiva. Aí um consumidor entra com a ação pedindo lá 80 mil que ele pagou de comissão de corretagem, como já havia acontecido em Belém, e o juiz julga procedente. Eu, como advogado de construtora, que também sou, eu estou vendo a olho nu, é óbvio, né? Estou vendo que o juiz desrespeitou um recurso especial repetitivo. Aí eu digo, vou entrar com a reclamação no STJ. Opa, da sentença acaba o quê? Apelação. Então eu não esgotei, eu tenho que entrar ainda com várias tentativas. Tá? Só que aí vem a pergunta. Quais são os precedentes vinculantes? Não são só esses 3. Ou seja,
Nos outros precedentes vinculantes, por exemplo, súmula vinculante, súmula do STJ, súmula do STF, decisão de RDR de AC, opa, eu não preciso esgotar, tá bom? Então, se é uma súmula vinculante, se é uma súmula do STF ou do STJ, eu não preciso esgotar. Da decisão do juiz de primeiro grau, eu posso reclamar para o STF, eu posso reclamar para o STJ. Só em relação a esses 3 casos que eu não posso reclamar para o STJ ou para o STF. Todos os outros casos de precedente vinculante, eu posso ir direto no tribunal sem esgotar as instâncias inferiores. Por exemplo, súmula vinculante, súmula do STJ, súmula do STF. Vamos dar aqui um exemplo. Tem uma súmula do STJ que diz que a correção monetária do dano moral ela se conta a partir da data da sentença e não da data do evento danoso. Então, eu te dei um soco e uma garrafada na tua cara e te pisoteei, tu ficou todo cheio de corte no rosto, todo ensanguentado. Isso foi em 2014. A sentença sai em 2020, dizendo que eu tenho que te pagar 100 mil reais. E aí o juiz coloca na sentença que eu tenho que te pagar 100 mil reais com correção monetária desde 2014. Ou seja, vai passar de 500 mil. Está violando uma súmula do STJ. Só que não está aqui no inciso 2. Então, o que é que eu posso fazer? Direto entro com a reclamação. O STJ, julgando procedente a reclamação, vai mandar que o juiz vai anular, cassar a decisão e mandar que o juiz profira outra no lugar. Vai cassar a decisão e vai dizer, profira outra observando a súmula. No caso, correção monetária desde a data da sentença. Tá bom? Diferentemente do dano material, que a correção monetária é desde o evento danoso. Tá? Então, se você bateu no meu carro e o conserto lá que eu tive em 2015 foi de 30 mil reais e só em 2020 sai a sentença, você vai pagar 30 mil reais corrigido monetariamente desde 2014, que é dano material. O dano moral não pode ser assim, porque o dano moral, quando o juiz fixa, ele já fixa observando a magnitude do dano para hoje, quanto representa aquele dano para o hoje. Então, seria injusto corrigir desde 2014, sendo que o dano moral é uma matéria muito fluida, e eu não estava em mora. Como é que eu vou saber se ia ser 10 mil ou 100 mil de dano moral para corrigir monetariamente desde aquela data? Então, só a partir da sentença. Tá? Agora vem a pergunta, por que o CPC fez isso, gente? Para tentar aliviar um pouco a barra dos tribunais superiores, porque se coubesse reclamação de recurso extraordinário, de recurso especial repetitivo, de recurso extraordinário repetitivo, nós teríamos um abarrotamento, um inchaço desses 2 tribunais superiores, porque eles iam ser assoberbados de reclamações. E aí, o que é que se diz? Que eu preciso descer, recorrer primeiro nas instâncias inferiores para depois ir para os tribunais superiores, para depois entrar com a reclamação. Por fim, gente, o último assunto de hoje é a ação rescisória. E para entender a ação rescisória, é preciso ter em mente o seguinte. Normalmente, o que é que se pensa? Que quando transita em julgado um processo, não há qualquer discussão. Todo mundo pensa isso, né? Olha, transitou em julgado o processo, então é imutável a decisão. Ela se torna petrificada. Eu não tenho nenhuma chance de reverter mais, porque já esgotaram os recursos. Todo mundo, assim, quem não é do direito pensa isso. Contudo, existe uma ação, que é exatamente a ação rescisória, que pode, de forma excepcional, tá? Anular uma sentença, um acórdão, qualquer decisão judicial, mesmo após o trânsito em julgado. Mesmo após o trânsito em julgado. Diante de situações de extrema injustiça, que estão disciplinadas no artigo 966. Todas essas situações, são 8 hipóteses, que o legislador considera de extrema e cristalina injustiça. Tá? E aí, vou dar aqui 3 exemplos para vocês se familiarizarem com o assunto. Imaginem que
eu atropelei uma mulher na BR. E o juiz condenou que eu pague 100 mil reais de dano moral, porque ela ficou com problemas, com dores no corpo, ela ficou cheia de marcas. 966, artigo 966 do CPC. E aí o juiz me condena em 100 mil reais, porque eu atropelei, né, na BR, Almirante Barroso. Eu sou condenado, eu entro com a apelação mantém a sentença, e aí em 2019 transito em julgado. Eu atropelei em 2016, em 2019 transito em julgado. Já não cabe mais nenhum recurso, vai começar a execução. E nisso que vai começar a execução, eu estou lá conversando com o gerente de um banco, e aí ele diz lá, nossa, ainda bem que nós aqui do Bradesco temos câmera na frente também, porque às vezes o assalto, né, a tentativa de assalto vem pela frente do banco, então a gente tem que ter câmeras em todo local. Aí eu digo, peraí, mas qual Bradesco você é gerente? É um Bradesco lá da BR. Poxa, foi lá em frente que eu atropelei uma moça e era num lugar, eu estava dentro da velocidade permitida, eu vi, a rua estava escura, ela veio atravessando a rua fora da faixa de pedestre, de forma totalmente imprudente, numa via rápida. Eu quero ir lá no teu banco ver essa filmagem. Será que tu tem 2016? Temos. Temos de muitos anos, né? Que o banco tem um HD enorme. Aí ela me mostra, a filmagem aparece benzinho, eu em baixa velocidade, 50, 60 por hora, e a moça atravessando fora da faixa de pedestre. Tudo bonitinho, que eu não estava em alta velocidade. E aí, gente, olha, isso é uma hipótese que a gente chama de prova nova, ou seja, é uma prova que você não tinha como ter acesso antes do trânsito em julgado, você só teve acesso agora, e você vai poder entrar com ação rescisória. Claro que, no máximo, 2 anos após o trânsito em julgado. Então, se você descobrir essa filmagem 20 anos depois, 10 anos depois, encontrar uma testemunha, não sei aonde, não tem como, gente, reverter. 2 anos após o trânsito em julgado é o prazo da ação rescisória. Outro exemplo, tá? Outro exemplo. Me divorciei e aí tinha uma casa em Salinas, né? Só que o meu regime de casamento, vamos supor, era o de separação total de bens. Ou seja, aquilo que eu compro com o meu dinheiro é meu, aquilo que ela compra com o dinheiro dela é dela. Separação total de bens. E aí, como é comum nessas compras de casas de praia, é comum que a gente não tenha escritura pública, não tenha nada disso, seja só no boca a boca, eu passo o dinheiro, o cara me dá a chave, é muito comum. Né? E aí, colou lá a alegação dela, levou uma testemunha lá, dizendo que ela me ajudava a comprar as coisas e que ela teria dado uma entrada, inventou lá essa história, que teria dado 10, 20 mil reais. E aí o juiz, lá na hora de decretar o divórcio, ele disse que, como não estava muito no limbo, não tinha nenhum documento, assim, ele ia presumir que teve um esforço comum, que ambos trabalham, etc., ambos frequentavam a casa. E ele manda dividir a casa, vender e dar metade do dinheiro para mim, metade do dinheiro para minha ex-mulher. Aí transita em julgado, já está quase para vender a casa, né? E aí 6 meses depois eu encontro o cara que me vendeu a casa de Salinas. Bona, tudo bem? Pô, cara, tu acredita que eu tenho uma pasta lá daquela compra maluca que eu te fiz, aquela casa, até me arrependo. Eu digo, o que tu tem, rapaz? Uma pasta lá em casa, com tudo que a gente desenrolou. Agora eu comprei em 2012, né, a tua casa, eu me divorciei agora em 2019. Eu nem lembrava que tinha documento de alguma coisa. Tem documento de alguma coisa? Tem, pô, tem tudo. Eu tenho até os extratos de quando tu me transferiu todas as parcelas. E, cara, peraí que eu vou comprar uma picanha. Vou comprar uma caixinha de Heineken, tá? Uma cachaça de jambu. E eu vou lá na tua casa. Vamos conversar melhor. Aí tu me mostra a pastinha aí. Aí lá no meio do churrasco. Olha, a gente fez até escritura pública. Ó. Você me deu uma entrada em dinheiro de 10 mil. E as demais você transferiu para minha conta. Aí eu tenho aqui os extratos. Você transferiu, tudo bonitinho. É que eu guardo, eu sou meticuloso. Peraí, deixa eu bater uma foto. Deixa eu bater uma foto aqui rapidinho para eu guardar de recordação.
Aí o que eu faço, gente? Eu entro com uma ação rescisória para anular essa sentença. Porque eu tive o quê? Uma prova nova. Outro exemplo, já de outra situação possível. Vamos imaginar que tenha sido condenada, minha empresa tenha sido condenada a indenizar um gerente, que era da minha loja, em R$300 mil. E aí transitou em julgados e a minha empresa está em vias de ser executada nesse valor. E aí começa a aparecer notícias de que aquele juiz que proferia aquelas sentenças, ele recebia uma propina do advogado trabalhista fulano de tal. E depois do trânsito em julgado, que era exatamente o advogado do meu caso. Do caso do funcionário. E aí, gente? Agora apareceu um escândalo de corrupção daquele juiz com aquele advogado. É para isso que serve a ação rescisória. Outro exemplo. Vamos imaginar que eu entro com uma ação, tá, contra o síndico do prédio. Nós formamos uma associação lá dos moradores, a gente entra com uma ação contra o síndico do prédio, desconfiando que ele roubou dinheiro do condomínio, que não está batendo as contas e tal. Aí o síndico, no processo, presta contas e junta lá vários extratos de que tudo que ele recebia, ele gastava com as reformas, com a compra de equipamentos de elevador, tudo bonitinho, tudo nota fiscal. E aí, depois do trânsito em julgado, o juiz julga improcedente a ação, dizendo que o síndico não tem que devolver nenhum centavo. E aí, depois do trânsito em julgado, escândalo dos extratos falsificados, síndicos de condomínio, escândalo de notas fiscais falsificadas. E a gente manda para a perícia, a gente manda para o banco não reconhece aquele extrato. Tudo depois do trânsito em julgado. A gente descobre que o documento que subsidiou a sentença era um documento falsificado. Era um documento falsificado. E aí o que vai acontecer? Ação rescisória. Então, a gente vai estudar todas as hipóteses do artigo 966, que são hipóteses de cabimento da ação rescisória. Tá? Mas eu já antecipo o seguinte. Que logo que você entra com a ação rescisória, que é uma ação autônoma, tem por objetivo desconstituir uma decisão judicial e pressupõe o trânsito em julgado, é muito importante o efeito suspensivo. Porque quando você entra com a ação rescisória, a execução possivelmente está no início. Né? E aí o que acontece? É um transtorno enorme você ser executado e ser vitorioso na ação rescisória para recuperar esse dinheiro é muito difícil. O artigo 776 do CPC diz que quando em ação rescisória ou em outro meio de ação você consegue anular aquela sentença, o exequente tem que te devolver o dinheiro que ele executou. Só que às vezes você não consegue mais achar o dinheiro, a pessoa já desviou para outro lugar, enfim. Então, para evitar esse transtorno, você pode pedir um efeito suspensivo na ação rescisória, está lá no artigo 969. Só que o efeito suspensivo para o relator da ação rescisória suspender a execução. Só que para conseguir suspender a execução, você tem que demonstrar o que na ação rescisória? Os requisitos da tutela provisória. Ou seja, que ela tem um precedente vinculante ou que os requisitos da tutela de urgência, que é um perigo de um dano grave a você e uma alta plausibilidade do que você está alegando. Indícios de corrupção, de falsidade. O juiz se convencendo que há essa alta probabilidade de procedência da rescisória, ele vai dar o efeito suspensivo e vai impedir que a execução continue. Tá? Aconteceu isso com um cliente meu, final do ano passado para início desse ano. Transitou em julgado um processo de um cliente meu condenando ele a pagar 90 mil. Isso transitou em julgado em novembro. E aí, o bonzão lá ia iniciar a execução de um processo completamente equivocado.
E a gente vai ver uma das hipóteses que cabe à ação rescisória é quando a sentença ela tem um erro manifesto na aplicação da lei. Um erro manifesto, literal. Tá? E foi esse caso do meu cliente. Houve um erro literal na aplicação da lei. O juiz aplicou a revelia para o meu cliente, porque no dia da audiência de conciliação ele não levou contestação. Sendo que após a entrada do CPC, a contestação é apresentada depois da audiência de conciliação e não da data da citação. E com base nessa revelia, ele presumiu verdadeiros os fatos e julgou procedente para pagar 90 mil. O desembargador que julgou a apelação nem viu nada disso, acabou mantendo a sentença. E a gente ficou boquiaberto com isso. Eu entrei com a rescisória, aí o relator, porque a ação rescisória é uma ação que é julgada por um tribunal. Uma ação de competência do tribunal. Aí o relator olhou, meu cliente pagou uma passagem para eu ir lá com o relator. Eu sentei na frente dele e disse, excelência, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Isso é uma vergonha para o judiciário. A gente sabe do tanto de trabalho que os juízes têm, os desembargadores têm. Tá? Mas se existe uma possibilidade de corrigir essa injustiça, essa possibilidade é agora. E ele, de imediato, eu saí da sala dele, de tarde, eu almocei ali no tribunal mesmo de São Paulo. Eu almocei, de tarde já estava lá a decisão efeito suspensivo. Em fevereiro saiu a decisão da ação rescisória anulando todo o processo. Anulando todo o processo. Só que se ele não tivesse dado efeito suspensivo, lá em novembro, meu cliente teria sido penhorado já desse valor e possivelmente depois da rescisória não ia mais conseguir encontrar esse dinheiro. Tá? Então daí a importância do efeito suspensivo. Outro ponto importante é que o objeto da ação rescisória não é só questões de grande injustiça, como é o caso de documento falso, prova nova, erro crasso na aplicação da lei. Mas também existem alguns motivos de invalidade mesmo, de descumprimento de regras de interesse público processual, como é o caso de incompetência absoluta. Por exemplo, uma causa penal ser julgada por um juiz trabalhista, ou uma causa de família ser julgada por um juiz criminal. É uma questão de uma invalidade absoluta, tão grave que pode ser objeto, inclusive, de ação rescisória. Ou mesmo o próprio impedimento do juiz. O próprio impedimento do juiz, quando o juiz é parente de uma das partes, que não é nem o caso de corrupção, também eiva de validade completamente o processo. E antes da gente entrar no procedimento e nas hipóteses, né, de cabimento da ação rescisória, é importante destacar a seguinte regra. Eu vou fazer até um desenho para mostrar essa regra para vocês. Olha só, gente. Todo mundo que entra no judiciário, tem como objetivo, naturalmente, uma decisão de mérito. Todo mundo que entra no judiciário tem por objetivo uma decisão de mérito. E aí vem a pergunta, o que é mérito? Mérito é sinônimo de pedidos. Ou seja, as pretensões que foram formuladas sejam apreciadas, procedentes, improcedentes. É o cerne do conflito. Então, todo mundo que entra no judiciário espera que o judiciário enfrente um mérito, resolvendo o conflito. Julgando procedente ou improcedente, ele estará resolvendo o conflito, dizendo o quê? Quem tem razão. Contudo, em algumas situações, o judiciário extingue o processo sem resolver o mérito. Porque não pagou as custas, era justiça gratuita e você não pagou as custas. Porque era parte ilegítima. Porque ele entendeu que havia uma litispendência, uma coisa julgada. Porque ele entendeu que não estavam preenchidos os requisitos formais da petição inicial. E aí, não se analisa o conflito. Você é parte ilegítima, você não é o dono do carro. Você é parte ilegítima, você não é o contratante desse seguro. É a sua esposa, ela que tem que entrar. Você não pagou as custas, então eu não vou julgar a causa. Sua petição inicial não qualificou o réu, eu já dei prazo, você não cumpriu, eu vou extinguir. E aí é que vem o ponto-chave.
a ação rescisória, ela só cabe, regra geral, vai ter exceção, tá? Mas, regra geral, a ação rescisória só cabe da decisão que soluciona o mérito. Por quê? A decisão que não resolve o mérito, de acordo com o artigo 486, cabe o quê? Repropositura. Ou seja, por que você vai rescindir? Você pode repropor a ação, vai embora daqui, não tem que rescindir nada. Cabe repropositura da ação. Então, a regra geral é que só cabe ação rescisória de qualquer decisão judicial, vou colocar aqui, ó, sentença, acordo, decisão interlocutória, mas que tenha transitado em julgado, mas qualquer decisão que seja de mérito, tá? Que seja de mérito. Só que a gente vai ter um probleminha, que exatamente é a exceção que eu vou falar para vocês. Olha só, o artigo 486, ele diz o seguinte, que o pronunciamento que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Só que a propositura de nova ação depende da correção do vício. Então, se o motivo foi que você não pagou as custas, você só vai poder repropor se você pagar. Se o motivo que instiga o processo foi porque você era parte ilegítima, só pode repropor se agora você apresentar uma parte que seja legítima. Se o motivo que ensejou a extinção sem resolução foi que você não tinha interesse processual, porque não tinha negativa do plano de saúde, agora você só pode repropor tendo a negativa. E aqui é que mora o perigo. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem clara a situação. Vamos imaginar o seguinte, que o juiz indefira minha petição inicial, dizendo que, aliás, o juiz extinga sem resolução do mérito, dizendo que eu não sou parte legítima, ó, ausência de legitimidade. E esse juiz, que extinguiu sem resolução do mérito, e a ação já não cabe mais nenhum recurso contra essa decisão, ele claramente foi comprado, ele foi corrupto, né, por exemplo, para dizer que eu não tenho legitimidade para pedir o seguro e claramente eu estou no contrato, por exemplo. A decisão do juiz, ela extinguiu sem resolução do mérito, mas ela está me impedindo de propor de novo a ação, porque eu não vou conseguir outra pessoa. Eu sou o beneficiário do seguro lá do meu pai que morreu. E o juiz claramente corrupto, lá que recebe dinheiro do banco, por exemplo, extinguiu sem resolução do mérito. Daí, porque existe essa possibilidade aqui de que, exceto o artigo 966, parágrafo 2º. Então, quando essa decisão que extinguiu sem resolução do mérito está prejudicando a repropositura, porque você não vai conseguir sanar esse problema, você pode entrar com ação rescisória, mas tem que provar. Manifesta a violação da ordem jurídica, incompetência absoluta do juiz, corrupção do juiz e assim por diante. Tá? Meus caros, antes de nós entrarmos no rol do artigo 966, vou colocar aqui para vocês. Antes de nós entrarmos nesse rol aqui, que é um rol extenso, né? 966, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hipóteses, como eu já disse para vocês. A gente dá um intervalo aí de 10 minutos. Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai encerrar a ação rescisória, mostrando todas as hipóteses que ela é cabível. E em seguida, vamos fazer a nossa revisão. Tudo bem, pessoal? Pessoal, quem aqui gosta de criminal? A gente vai falar dos crimes de corrupção, de concussão, de prevaricação. Quem aqui gosta de criminal? Beleza, olha só, gente. Vamos ver o rol
do artigo 966. Só que assim, em condições normais, eu estudo esse rol com as minhas turmas, né? Em uma aula inteira só sobre esse rol. Só que a gente está na reta final e a gente precisa falar de uma forma mais sucinta agora. Aí é o último assunto do semestre, ação rescisória. E, portanto, eu vou falar do rol completo, mas passeando bem brevemente sobre todos eles. Até porque a gente tem que falar sobre, ainda sobre rescisória, a gente precisa falar sobre o prazo da rescisória, a legitimidade ativa, que eu vou deixar para falar no final. Tá? Então, vamos logo entrar no rol. A primeira possibilidade de ação rescisória é quando a decisão do juiz for consequência de prevaricação do juiz, concussão do juiz e corrupção do juiz. Só que esses três verbos são tipos penais. Então, exige que você saiba o que significa cada um desses crimes. E são diferentes, não são a mesma coisa, por incrível que pareça. Então, vamos estudar primeiro prevaricação, que diz o Código Penal no artigo 319. Prevaricação é retardar, ou seja, eu vou demorar, ou deixar, ou seja, eu não vou fazer, de praticar um ato que o juiz teria que praticar contra disposição expressa de lei para satisfazer um interesse pessoal, sentimento ou interesse pessoal. Tá? Então vamos pensar aqui no primeiro exemplo. E aí, gente, infelizmente, eu teria pelo menos uns 10 exemplos de cada situação, em condições normais, repito. Mas eu vou dar um exemplo de cada hipótese do rol diante da conjuntura que hoje é a última aula do semestre inteiro. E vocês já são 70% bacharéis? Como é, Marcos? Quantos por cento de bacharéis vocês já vão ser considerando esse semestre completo? 40%, professor, ainda. 40% é porque em outro semestre da face, esse tema de recurso eu já dei para sexto, né? Para sétimo. Eu estou na face desde 2015. Nossa, gente, vocês estão bem no início e já demonstram ter bastante conhecimento, né? Mas, enfim. Então, olha só. Imaginem, tá? Que um juiz, ele é vizinho de um shopping. O juiz, ele mora numa casa bem ao lado do shopping. Beleza? E aí, tem uma ação do Ministério Público dizendo que aquele shopping não pode mais funcionar. Tá. Que aquele shopping não pode mais funcionar. Porque ele descumpre normas ambientais e aquele terreno é um terreno, digamos, arenoso e ele não pode mais ser um shopping, ele tem que ser só de um andar. Você, como juiz, sabe que se aquele shopping continuar existindo com 5 andares, com 6 andares, a sua casa vai estar num local que tem um shopping maravilhoso e vai estar mais valorizada. E você é o juiz desse caso. Inclusive, eu conheço um juiz que ele mora naquele Atalanta, fica na Doca. Ele mora ao lado do Boulevard. Mas isso vocês podem estender, sei lá, para um cara que mora de frente para uma praça, de frente para um ponto turístico que vai fechar, enfim. Claro que é um sentimento ou um interesse pessoal do juiz que a praça, que o ponto turístico, que o shopping lindo e maravilhoso continue sendo do lado da sua casa. Inclusive, eu me mudei, né, e do lado da minha casa tem uma padaria, bem aqui desse lado. Bem aqui tem uma farmácia.
Dobrando, coisa de 20 passos, tem 3 bancos. Em frente à Basílica de Nazaré. Tá? E logo dobrando na 14 de março é o supermercado Nazaré. E bem na esquina aqui a McDonald's. E bem na frente um posto. Quer dizer, isso valoriza demais. Né? Não precisa ser uma mansão, pode ser uma casa normal. Esses pontos, né, valorizam muito o imóvel. E aí chega um momento que tem essa ação. Né? O que é o normal? Que diz expressamente a lei. Que o juiz deve sanear o processo, saber que provas as partes têm para produzir. Mas ele está tão interessado em manter a valorização do seu imóvel que ele deixa de praticar um ato de ofício contra expressa disposição de lei, ou seja, ele deixa de sanear o processo e ele sentencia improcedente a ação. Mesmo que com uma fundamentação belíssima, ele jamais poderia, numa situação que envolve questões complexas, de violação do meio ambiente, até risco de integridade à saúde e à vida das pessoas, né, porque pode desabar, ele jamais poderia negligenciar a fase de saneamento, jamais. Mas ele deixa de praticar essa oportunidade para não dar brecha para o Ministério Público ter razão, né, e ele sentencia o processo. Aí, sabe como é o tribunal, né? O relator vai folhear rapidinho algum desembargador. Tem desembargador que é atencioso, né, e tal. Mas tem outros que não. Mantém a sentença aí. 90% dos casos o desembargador mantém a sentença. Mantém a sentença aí, diz que não cabe. E o Ministério Público, promotor de justiça, diz assim para ele: tá uma coisa estranha aqui. Deixa eu ver quem é esse juiz aí. O juiz fulano de tal. O que ele faz? Ele dá aula? Ele é novo, ele é velho? Onde ele mora? Aí o promotor de justiça, já depois do trânsito em julgado, verifica: puxa, esse cara mora bem do lado do shopping. Eu teria mais 10 exemplos para dar para vocês, mas não dá tempo. Então, prevaricação. Segundo exemplo, concussão. Concussão é um verbo penal diferente. A concussão é bem grave, né? Porque é quando o juiz cabe para o servidor público, né? Todos esses crimes, corrupção, concussão, prevaricação, cabe também para vários, mas aqui eu estou falando do juiz. A concussão é quando, aqui falando do juiz, exige para si ou para quem ele queira, né? Um familiar, um filho, uma vantagem devida para proferir a sentença. Dinheiro, uma viagem, uma nomeação para um parente em algum lugar, a doação de um bem, lhe exige uma vantagem. Tá? E aí é muito fácil, né? O juiz olha para a cara da pessoa, o desembargador, pode ser um desembargador relator. Seguinte, compra a passagem aí dos meus filhos e da minha esposa para ir para Disney. Já acabou a pandemia, os meus filhos estão igual louco dentro de casa. Então faz o seguinte, compra a passagem para eles, eles vão para lá, ninguém vai saber. Tu dá o dinheiro lá para a menina que compra a passagem para mim. E meus filhos, minha esposa, eles vão lá para Disney. Os meninos não aguentam mais. E aí deixa tranquilo aqui, a gente é amigo, a gente é parceiro, né? E deixa com a gente aqui que vai dar tudo certo. Vou proferir meu voto, tá? Então eu quero que você só compra a passagem lá para esse pessoal que tá difícil a situação financeira, sabe? Dos desembargadores. 30 mil reais é um negócio complicado. Como é que a gente vai viver, né? Com 30 mil reais é um negócio difícil. É quase impossível, né, viver com 30 mil reais. E aí, depois do trânsito em julgado, né, vem as conversas de WhatsApp, vem um escândalo não sei das quantas, vem a escuta telefônica lá que foi descoberta, e com aquele advogado, aquele juiz Mantini, está exatamente aquele teu processo, estava envolvido em uma dessas transações. Como diz o Chico Buarque, né? Em temerosas transações. Conhece essa música? O terceiro verbo penal
é a corrupção passiva. Que muita gente pensa que é a mesma coisa que concussão. Não, gente, corrupção não é a mesma coisa que concussão. Concussão eu estou exigindo, senão eu não vou dar a sentença. Você já sabe, eu não vou dar. Eu não vou dar o meu voto favorável. Não vou, esquece. Eu estou exigindo. Tá? Eu só dou esse voto se você comprar a passagem. Se não, esquece. Já sabe que o negócio vai ficar feio aqui. Na corrupção, não. Na corrupção, eu aceito, eu recebo, ou eu solicito, sem condicionar, né, a minha decisão. É o caso famoso, né, do cara que chega o seguinte, tá aqui, ó, 50 mil reais. O senhor aceita? Aí o juiz recebe essa vantagem devida. A corrupção, digamos, ela é até mais branda, digamos, do que a concussão. Ela é mais branda comparando com a concussão, né? Porque na concussão eu exijo, é um cara, digamos, mais viciado ainda, né? Na corrupção eu recebo. Eu recebo. Ó, se colar, colou. Se me der, tá bom. Né? E aí eu profiro lá aquela sentença. Foi o que aconteceu com uma juíza em São Paulo que estava... Acharam estranho, né? A Polícia Federal começou a investigar e descobriu. Era o seguinte. Grandes indústrias de São Paulo tinham dívidas milionárias de ICMS. E essas dívidas milionárias de ICMS, todas eram discutidas na vara de fazenda dessa juíza de São Paulo. Foi presa, foi demitida, tudo. Isso é uma corrupção que se descobriu, né? Fora as outras corrupções que ninguém nunca vai descobrir. E o que ela fazia? Ela anulava os débitos das indústrias. Ela anulava o débito de todo mundo de ICMS. Inventava lá um motivo, fundamentava. Então, ela anulava. Só que, como eu disse, às vezes chega lá no segundo grau, o relator normalmente tende a manter a sentença. Né? E quando chega no STJ e STF, eles não querem julgar também, porque tem muitos requisitos de admissibilidade. Chega lá. Aí começaram a achar estranho que toda vez que era grandes indústrias e tudo, ela anulava os débitos. Milhões e milhões e milhões. Ia andando de Porsche, ia andando de Ferrari, comprando casa em Miami. E aí, finalmente, descobriram que ela recebia. Né? Ela recebia, ela não exigia. Ela recebia muito dinheiro para isso. Já sabiam, né? Todos os empresários ali sabiam que era só ajuizar a ação, que ali na vara de fazenda era tranquilo. Contudo, pessoal, essa hipótese de prevaricação, de concussão ou de corrupção, se você marcar na prova que é preciso ter uma ação penal que condene o juiz ao crime de prevaricação, concussão ou corrupção, você está respondendo errado. Não precisa de ação penal. Você pode provar a prevaricação, a concussão, a corrupção na esfera da ação rescisória. Apenas na ação rescisória não vai ter como condenar o aspecto criminal, vai poder anular a sentença. Tá, mas se tiver uma ação penal influenciando a ação rescisória, regra geral, não. Só vai influenciar se a sentença penal for absolutória, tá? E não qualquer absolutória, por exemplo, por ausência de provas. Não. Absolutória por ausência de fato, ou seja, nunca houve aquilo. Foi comprovado que nunca houve esse recebimento. Ou ausência de autoria. Houve o fato, o recebimento, mas foi numa outra vara, não foi aquela juíza. Tá? Ou foi de um diretor de secretaria, não foi do juiz. Então, cuidado com isso. Também é possível rescindir, né, uma decisão por impedimento do julgador. O impedimento, hipóteses clássicas, é o parentesco. O juiz ou o relator lá do recurso, ele era parente de uma das partes ou dos advogados das partes. Tá? Ou o juiz era empregador de uma das partes. Também tem essa hipótese de impedimento. O juiz era empregador, né, do autor ou do réu. No caso, era o motorista dele, era a secretária da casa dele. Ou o juiz também empregado do réu, ou prestador de serviços, como é o caso do juiz, desembargador, vocês sabem que eles podem ser professores. Né? E aí ele presta serviço para aquela instituição de ensino.
e se descobre depois do trânsito em julgado. É uma coisa tão grave que permite a ação rescisória. Também incompetência absoluta, que classicamente é a incompetência em razão da matéria. Então, é como se fosse um processo trabalhista ter sido julgado por um juiz civil, ou um processo criminal sido julgado por um juiz eleitoral, ou um processo do trabalhista foi julgado por uma vara civil. Neste caso, mesmo após o trânsito em julgado, a coisa tão grave que mesmo você tenha perdido o prazo do recurso ali, trânsito em julgado, você pode ainda entrar com ação rescisória. Também cabe a ação rescisória por dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou até do juiz. Coação, gente, ou dolo, é a arma na cabeça do juiz. É a ameaça de que vai matar os filhos do juiz. Ou a arma na cabeça da parte para ela não rolar testemunhas. É dizer que vai matar os filhos da parte para ela não contestar. E aí, depois de um tempo, já a poeira tendo baixado, você tem as provas dessas ameaças, você pode entrar com ação rescisória. Também cabe ação rescisória por simulação das partes. Simulação das partes. No caso, a simulação das partes, ela existe quando aquela ação é um conflito inexistente, que o autor e réu não estão em conflito. Eles simulam um conflito falso para fraudar a lei ou para prejudicar terceiros. Então, vamos dar aqui 2 exemplos. Tá? Primeiro exemplo aqui. Eu não posso doar mais de 50% do meu patrimônio. E eu não posso testar mais de 50% do meu patrimônio. Mas, digamos, eu tenho 2 filhos. Um filho do antigo casamento e um filho do casamento atual. E aí, digamos que eu não me dou bem com o filho do primeiro relacionamento, eu não quero que ele fique com nada meu. Por vias lícitas, eu não posso fazer isso. Porque, no máximo, eu posso doar 50% do meu patrimônio, testar 50% do meu patrimônio. E aí, o que é que eu faço? Eu vou fraudar a lei. O que é que eu faço? Eu chamo um laranja, um testa de ferro. É o seguinte, amigo. Se tu tivesse um acidente grave que perdeu tua perna, tu vais entrar com uma ação, vais pedir 500 mil reais nessa ação. Tá? Eu vou fazer um acordo e ou eu vou ser condenado e meus bens vão ser penhorados, você adjudica tudo que eu tenho, meu carro, minha casa de Salinas, minha casa atual, tá? E aí depois você vende para esse meu primo, ou vende para o meu filho, para minha esposa, você depois vende isso por um preço simbólico, assim, sem receber nada, vai só botar na escritura pública, vai ficar tudo com esse meu filho aqui. Então, claramente, pode-se descobrir isso depois, que aquilo ali foi tudo simulado, depois que eu morrer, eu perceber que, na verdade, eu não deixei nenhum bem porque teve essa ação, e depois vão descobrir nessa ação que esse cara se acidentou por outro motivo e que aquilo foi tudo uma invenção, para exatamente driblar e esvaziar o meu patrimônio, para que ele não fique com nada, meu filho, do casamento anterior. Pode acontecer também o seguinte, eu sou sócio do Marcos, né? E eu sou sócio do Caluano, a gente tem uma empresa. Essa empresa, digamos, tem 3 veículos e um trator. E tem várias ações trabalhistas, tem ação de banco. E a gente, de algum modo, quer, de maneira fraudulenta, transferir esses bens para alguém. Só que, assim, se a gente transferir pura e simplesmente, é fraude de execução, não vai ter valor. Ou então vão até desconsiderar a personalidade jurídica para atingir meus bens. Então a gente vai fazer o seguinte: chamo fulano de tal, que vai pedir um valor milionário, a gente faz um acordo entregando esses bens a ele, e aí quando chegar nesses outros processos, de banco, de tudo, a empresa já não vai ter mais nada. E se a gente pura e simplesmente vender os bens, é fraude. Então a gente faz dessa forma. Se você digitar no Google lide simulada trabalhista, você vai encontrar, não é centenas não, você vai encontrar milhares de casos no Brasil inteiro, de causas trabalhistas
simuladas, falsas, tá? Para transferir os bens pelo processo para alguém e desviar isso de algum lugar. Temos também o caso da ofensa à coisa julgada. Professor? Diga? Tanto no caso lá do pai e do filho, né? Como nesse segundo caso que o senhor falou em relação à empresa, né? São duas ações claramente fraudulentas, de simulação. Quando a gente se depara, professor, diante de uma situação dessa, qual é o nosso primeiro passo para desconstruir isso daí? Qual é o caminho assim, a ser percorrido, geralmente? Olha, a ação rescisória, claro, é o caminho processual adequado, mas você precisa ter provas. Tá? Pois é, pois é. Você precisa ter provas. E aí o que acontece? Para você reunir essas provas, você tem duas opções. Uma, sair catando essas provas, né? Ou até pedir ajuda de uma delegacia, porque geralmente esse tipo de conduta também é crime, então uma delegacia de polícia vai conseguir com mais força, né, reunir também certos elementos probatórios. A segunda opção é que você não tem prova nenhuma, você entra com ação rescisória e prova ao longo da ação rescisória, com testemunhas, com perícia. Né? Aí você chama o médico do hospital, você chama as testemunhas que conheciam aquele cara aleijado, que não tinha perna, para dizer que ele se acidentou outra coisa. E aí tem que ter meio de prova, não tem jeito, mas não existe uma fórmula matemática. Né? Às vezes a questão simulada é mais fácil de ser provada, outras vezes você vai ter que provar ao longo da ação rescisória. Entendi. É isso, não é uma questão muito simples não, mas você digitar no Google ação rescisória, lide simulada trabalhista, são toneladas e toneladas de decisões. É muito comum. Os empresários chamarem, está cheio de processo na costa, né? Às vezes processo de bancos, por exemplo. Os bancos estão me cobrando 3 milhões de dívida. Aí eu chamo um fulano qualquer, chamo mais uns 4, 5. Entrem no seu trabalho, vocês vão pegar tudo que é meu, vão pegar tudo da empresa, vai penhorar, vocês adjudicam o bem, que é uma hipótese, né? Quando o bem é penhorado, o próprio credor pode se tornar proprietário do bem. Ficam para vocês, com calma, a gente acerta por fora, que eu vou ter a chave do carro, vou ter a chave do imóvel. Né? E aí depois a gente se acerta para quem você vai transferir, pode ser para um primo meu, para alguém. Então, assim, agora é muito difícil, né, comprovar isso. Porque, neste caso, os dois estão ganhando. Né? O autor da ação, o trabalhador, já está alinhado e também o réu. Então, o processo vai correr tranquilo e solto. Vamos fazer uma contestação fajuta ali. E a juíza vai acreditar que aquele trabalhador sofreu um acidente, que ele trabalhou não sei quantos anos sem receber salário. É um negócio muito complicado. Muito complicado. O que acontece mais na Justiça do Trabalho mesmo. Tá? Também temos a possibilidade de uma ação rescisória por ofensa à coisa julgada. Por ofensa à coisa julgada. Que é quando se reproduz uma ação idêntica a uma outra que já foi julgada. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu entro com uma ação contra uma faculdade para ela me entregar o diploma. Transito em julgado, esgotam-se os recursos e eu estou com meu diploma exercendo minha profissão maravilhosamente bem. Aí a faculdade entra com uma ação para anular o meu diploma. Aí eu vejo a citação, eu só acho graça. Tá de brincadeira, né? Já tem até coisa julgada disso, não vou nem me defender. Já foi até decidido, não tem como reverter isso. Já foi considerado que o diploma é válido, que tudo que eles têm a obrigação de me entregar. Aí eles passam por um compliance, né, por uma auditoria. Eles, não, vamos entrar com essa ação aqui para anular esse diploma aqui. E aí, eu não me defendo, não faço nada, transito em julgado a decisão da juíza revogando meu diploma. Aí eu digo, não é possível, gente. O que eu vou fazer? Ação rescisória. Dizendo que teve uma ofensa à coisa julgada, uma coisa de interesse público, né? Segurança jurídica mínima. Essa questão já foi julgada. Eu tenho direito ao diploma, meu diploma é válido. Eu concluí o ensino médio, eu era perseguido por minha posição ideológica, por isso que a faculdade não queria me entregar, É brincadeira, já foi decidido.
Também é possível entrar com ação rescisória por manifesta violação da ordem jurídica. Agora, cuidado. Eu tenho duas situações que é possível configurar a manifesta violação da lei. Primeiro, ou da ordem jurídica, né? Primeiro, violação de precedente vinculante. A violação de precedente vinculante. Então, a questão lá da comissão de corretagem. A construtora foi condenada a devolver a comissão de corretagem de 80 mil, já aconteceu em Belém esse caso. O tribunal, apelação, como eu digo, o relator às vezes vai lá, mantém a sentença. E transita em julgado a construtora, meu Deus do céu, advogado, por favor, tem uma súmula. Todo o processo correu condenando a gente a devolver a comissão de corretagem. O que é isso, gente? Aí, o que eu vou dizer como advogado? Olha, é considerado pela doutrina que se encaixa no verbo e na frase violação da norma jurídica, a violação de precedente vinculante. Então, a única possibilidade é ação rescisória. Não tem jeito, ação rescisória. Transitou em julgado, não cabe recurso, então não tem jeito, é ação rescisória. Nem reclamação cabe mais, porque não cabe após trânsito em julgado. Só que existe uma segunda possibilidade de violação da norma jurídica, que é a violação ao texto frio da lei, ao texto expresso da lei, cristalina. Tá? Vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Vocês já estudaram e sabem que existe o chamado uso capião familiar, que é quando um dos cônjuges se ausentam do lar, somem, não aparecem mais, sem dar notícias. O cônjuge que ficou no imóvel 2 anos depois do abandono do outro tem direito a se tornar o único e total proprietário do imóvel. É o chamado uso capião familiar. Gente, isso é o texto frio da lei. Só que aí o juiz acha injusto, acha que não é bem assim, e julga improcedente o uso capião. Nem teve defesa do outro, nem nada. Julga improcedente lá o uso capião. Dizendo que o uso capião é só com 10 anos. Cara, não se atualizou esse desembargador, não se atualizou, porque essa é uma mudança recente na lei. Que isso é uma violação manifesta, macroscópica. Ação rescisória. Tá? Outro exemplo de violação cristalina da lei. Meu filho de 15 anos, tá? Meu filho de 15 anos, enche de soco um colega da escola, estava numa festa, ele enche de soco o rapaz, que fica cheio de marcas no rosto, com hematomas. O rapaz entra com a ação pedindo que eu, que sou o pai daquela criança, pague dano moral. E aí o juiz sentencia, e essa sentença é mantida, dizendo que não cabe dano moral contra o pai, que teria que entrar contra a criança, contra o adolescente. Violação manifesta da jurídica, artigo 932 do Código Civil, de que os pais pagam dano e o filho menor de idade causa. Violação manifesta da ordem jurídica. Tá? Só que cuidado, se a questão ela for controvertida nos tribunais, jamais vocês vão poder dizer que é uma violação manifesta da ordem jurídica. Tá? Então tem muitas situações, por exemplo, dano moral por espera em fila de banco, é controverso. Dano moral por corpo estranho em alimento, é controverso. Tá? União estável, sendo que a pessoa tinha outras relações paralelas, é controverso. Então você não vai poder entrar com ação rescisória, porque o direito não é uma ciência exata. E aí é possível e é até natural que alguns tribunais, que alguns juízes e juristas pensem diferente acerca do assunto. Então agora a questão é pacificada, aquele texto expresso de lei, não há nem controvérsia de que os bens adquiridos na constância de um casamento com comunhão parcial, metade de um, metade do outro, de que tem uso capião familiar de 2 anos, de que os pais respondem pelos danos dos filhos, aí não tem nem discussão, não tem nenhuma controvérsia sobre isso. Tá? Temos também o caso da prova falsa. Tá? Só cuidado, que aqui também não precisa de processo criminal. Essa falsidade pode ter sido apurada em processo criminal, mas ela pode ser provada na própria ação rescisória. Na própria ação rescisória. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês.
cidadão entra com uma ação de reintegração de posse num sítio que eu tenho ali na entrada de Mosqueiro. E ele subsidia com escritura pública, com contrato de compra e venda daquele sítio. E consegue, a ação transita em julgado. Eu digo, poxa, caramba, o cara tem uma escritura pública, né? O cara tem um... E eu só tenho a chave aqui do imóvel, comprei no boca a boca, né? Perdi a ação, comprei errado, comprei mal. Não prestei atenção que o cara não tinha escritura nem nada, e agora vem um que tem escritura, né? Perdi a ação. Aí depois estoura no Diário do Pará, no Liberal, na Globo, no Fantástico, William Bonner. Escândalo do cartório que fabricava escritura pública. Cartório de Belém do Pará para terrenos e Mosqueiro. Como é que é? E aí eu posso, na própria ação rescisória, chamar um perito, escutar o pessoal do cartório e provar que era falso. Né? E aí eu consigo anular aquela sentença que mandou reintegrar na posse. Aquilo tudo era falso, era um traficante ali da área que comprava lá o cartorário para tomar posse de tudo que é terreno. Tá? Também existe o erro de fato. E agora eu vou falar um trocadilho. Se vocês estiverem cansados, vocês não vão entender nada do trocadilho. Se vocês estiverem ainda focados, é um trocadilho que dá para entender tranquilamente. Eu vou falar rápido primeiro. Não, eu vou falar corrido. E aí depois eu vou explicar. O erro de fato ele acontece em duas situações. Aí agora vem o trocadilho. Quando o juiz considera existente um fato inexistente, ou quando o juiz considera inexistente um fato existente. Para quem está cansado, ficou confuso, né? Mas então eu vou explicar melhor agora com os exemplos. Primeiro exemplo, o juiz considera existente um fato inexistente. Então, eu bati num carro aqui, não sendo cancela, raspei o carro todinho. E aí eu desci do carro e perguntei pro motorista se ele estava bem, se ele tinha se machucado, que eu estava à disposição para reparar todos os danos. E aí ele só bateu foto, com raiva, foi embora. Nunca mais me procurou, pegou meu telefone, nada. Paciência. Aí ele entra com a ação. E, nesta ação, o juiz me condena a pagar 20 mil reais do dano material, mais 20 mil reais do dano moral, porque eu agredi com socos e pontapés. Copiou e colou alguma outra sentença de um outro caso que isso aconteceu. Sendo que na petição inicial do autor, ele pede dano moral, por causa do transtorno, com o carro parado e tal. Mas em nenhum momento ele fala que eu agredi. Em nenhum momento que ele fala. E o juiz condena nessa parte aí do dano moral porque eu teria agredido com socos e pontapés. Quer dizer, ele considerou existente um fato que nunca foi demonstrado e nunca foi suscitado e sequer foi cogitado. Aí, digamos também o recurso, normalmente o relator só mantém a sentença mesmo. Eu digo, gente, mas isso nunca tem no processo, nem ele mesmo falou disso. O motivo do dano moral foi esse. E aí eu entro com ação rescisória. Isso nunca foi. Está aqui a cópia do processo integral, nunca nem foi cogitado. Eu, pelo contrário, desci para ajudar. Tá? Então, neste caso, o que aconteceu? O juiz considerou que existe um fato absolutamente inexistente. Mas pode acontecer o contrário. Pode ser que o juiz considere inexistente um fato cabalmente comprovado e incontroverso nos autos. Pode ser que o juiz considere inexistente um fato cabalmente comprovado nos autos. Exemplo. Eu sofri um acidente de trabalho. Em razão desse acidente de trabalho, eu perco o 5º metatarso, vulgo dedo mindinho. Eu já atuei num processo desse. Já fui advogado num caso desse. O rapaz sofreu um acidente e perdeu esse dedo. Que na verdade não é o dedo mindinho, é o 5º metatarso. E mais um monte de coisa científica aí, que eu não sei dizer não. Tinha foto no processo.
Na defesa, a empresa nunca disse que ele não perdeu o direito. Tá? E aí o juiz julga improcedente, dizendo que não há provas do dano. Tá? Aí, ação rescisória. Ação rescisória. E aí, vamos para questões formais, questões finais formais, para finalmente nós irmos para um breve resumo da prova de vocês. Existem 2 slides que eu vou só falar aqui para vocês, que é sobre legitimidade, sobre competência. Quem pode entrar com ação rescisória? Qualquer uma das partes, tá, do processo. O Ministério Público e qualquer terceiro que não tenha participado do processo e tenha sido prejudicado com a decisão. Tá? Então, no caso lá da reintegração de posse, acabou pegando a fazenda de um cara lá de trás que não tem nada a ver com a história. Ele pode também entrar com ação rescisória. O réu da ação rescisória não vai ser o juiz, tá, gente? Legitimidade passiva não é o juiz, o relator, o poder judiciário, não. O réu da ação rescisória é outra parte que se beneficiou da decisão. Tá? E a competência? Quem é competente para julgar ação rescisória? Tem uma regra muito simples. Se forem juízes de primeiro grau, quem julga ação rescisória é o tribunal acima dele. Então, juízes cíveis, TJ. Juízes federais, TRF. Juízes do trabalho, TRT. Juízes eleitorais, TRE. Então, sempre vai ser o tribunal acima do juiz. Acórdãos de tribunal, quem julga? O próprio tribunal. Então, você quer rescindir um acórdão do TJ, é o próprio TJ que julga. Um acórdão do TRT, é o próprio TRT que julga. E mais que isso, um acórdão do STF, o próprio STF que julga. Um acórdão do STJ, o próprio STJ que julga. Isso está na própria Constituição, tá, gente? Federal da República do Brasil. Aqui, ó. Compete ao STF processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. Ao STJ, cabe processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tribunal Regional Federal processa e julga originalmente as ações de seus próprios julgados. Tribunal de Justiça tem competência originária para processar e julgar ações rescisórias de seus próprios julgados. Então, é algo muito simples de compreender. Prazo. O prazo, gente, é de 2 anos para ação rescisória, do trânsito em julgado. Só que nós temos 2 exceções. 2 exceções. Tá? A primeira exceção é no caso da prova nova. Da prova nova. Que eu descubro lá a filmagem, eu descubro lá um extrato, eu descubro lá uma escritura pública. Essa prova nova, o prazo é de 2 anos, mas a contar da ciência, da descoberta da prova nova. Tendo como limite máximo 5 anos de trânsito em julgado. Então, trânsito em julgado em 2015, eu descubro a prova nova em 2019, eu tenho 2 anos, mas no caso aqui esbarra no máximo em 2020. E no caso da simulação, o prazo começa a contar da ciência, por esse terceiro que foi prejudicado pela fraude, da simulação. E não tem limite. Então, você descobre 10 anos depois da simulação, você pode rescindir. Não tem limite neste caso. Tá? Mas começa, o prazo é de 2 anos a contar da ciência. Mas não tem limite temporal. E para finalizar, o procedimento, gente. Quando você entra com a ação rescisória, você tem que pagar as custas, você tem que cumprir os requisitos da petição inicial. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Tem uma coisa na ação rescisória que não tem nas outras ações, que é a necessidade de pagar 5% sobre o valor da causa. Por que 5% sobre o valor da causa? Além das custas da ação, você ainda tem que pagar essa caução. Porque senão, gente, a galera ia fazer ação rescisória como se fosse recurso, ia brincar de ação rescisória. Então, 5% sobre o valor da causa é mais uma garantia, porque se você for o perdedor da ação rescisória, ela foi improcedente, tá? Esse valor vai ser revertido para outra parte. E se a ação rescisória for procedente, vai ser restituído o depósito dos 5%. Tá? Então, meus amigos, nós finalizamos todos os assuntos, todos completamente os assuntos do semestre de recursos.